hora da meditação na Palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Levítico capítulo 18. O Senhor falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se comportem como na terra do Egito, onde vocês habitavam, nem como costumam se comportar na terra de Canaã, para onde estou levando vocês. Não sigam os estatutos deles, mas pratiquem as minhas normas e guardem as minhas leis, deixando-se guiar por elas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem meus estatutos e minhas normas, que dão vida a quem os cumpre. Eu sou o Senhor. Ninguém de vocês se aproximará de uma parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não tenha relações sexuais com a sua mãe. Ela é de seu pai e é sua mãe. Não tenha relações com ela. Não tenha relações sexuais com a concubina de seu pai, pois ela pertence ao seu pai. Não tenha relações sexuais com sua irmã, seja por parte de pai, seja de mãe, nascida em casa ou fora dela. Não tenha relações sexuais com suas netas, pois elas são a sua própria carne. Não tenha relações sexuais com a filha da concubina de seu pai, pois ela é a sua irmã. Não tenha relações sexuais com sua tia paterna, pois ela é do sangue de seu pai. Não tenha relações sexuais com sua tia materna, pois ela é do sangue da sua mãe. Não ofenda seu tio e irmão de seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com sua nora, pois ela é a mulher do seu filho. Não tenha relações sexuais com sua cunhada, pois ela pertence ao seu irmão. Não tenha relações sexuais com uma mulher e com a filha dela, nem com a neta dela. São parentes, e isso seria uma infâmia diante do Senhor. Não case com uma mulher e com a irmã dela, criando rivalidades, ao ter relações sexuais também com ela enquanto a outra vive. Não tenha relações sexuais com uma mulher durante a menstruação. Não se deite com a mulher de alguém do seu povo, você ficaria impuro. Não sacrifique um filho seu a Moloque, que é um deus estrangeiro, profanando seu nome e de seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como se ele fosse uma mulher. Isso é uma abominação. Não se deite com um animal, pois você ficaria impuro. A mulher não se entregará a um animal para ter relações sexuais com ele, pois isso seria uma depravação. Não se tornem impuros com nenhuma dessas coisas, pois assim fazem as nações que eu vou expulsar da frente de vocês. A terra está impura, vou pedir contas a ela, e ela vomitará os seus próprios habitantes. Quanto a vocês, guardem meus estatutos e normas, e não cometam nenhuma dessas abominações. Nem o cidadão, nem o imigrante que reside no meio de vós, porque todas essas abominações foram cometidas pelos habitantes que habitaram nessa terra antes de vocês, e essa terra ficou impura. Se vocês tornarem impura esta terra, será que ela não os irá vomitar como vomitou as nações que habitaram nela antes de vós? Porque todo aquele que cometer uma dessas abominações será excluído do meu povo. Portanto, respeitem minhas proibições, não seguindo nenhuma dessas práticas abomináveis, que eram feitas antes de vocês chegarem. Não se tornem impuros com elas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a toda a comunidade dos filhos de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, Deus de vocês, sou santo. Cada um de vocês respeite sua mãe e seu pai,
Guardem os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não recorram a ídolos, nem façam deuses de metal derretido. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando oferecerem sacrifício de comunhão ao Senhor, façam de tal modo que sejam aceitos. A vítima será comida no mesmo dia do sacrifício ou no dia seguinte. O que sobrar será queimado no terceiro dia. Aquilo que for comido no terceiro dia será considerada comida estragada e não será aceito. Quem comer carregará o peso da sua culpa, porque profanou a santidade do Senhor. Será então eliminado do meio do meu povo. Quando vocês fizerem a colheita da lavoura nos seus terrenos, não colham até o limite do campo. Não voltem para colher o trigo que ficou para trás, nem as uvas que ficaram no pé. Também não recolham as uvas caídas no chão. Deixem tudo isso para o pobre e o imigrante. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ninguém de vocês roube, nem use de falsidade, e não engane ninguém do seu povo. Não jurem falsamente pelo meu nome, porque vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima o seu próximo, nem o explore, e que o salário do operário não fique com você até o dia seguinte. Não amaldiçoe o mudo, nem coloque obstáculos diante do cego. Tema ao Senhor seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam injustiça no julgamento. Não seja parcial para favorecer o pobre ou para agradar o rico. Julgue com justiça os seus concidadãos. Não espalhe boatos, nem levante falso testemunho contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio contra teu irmão. Repreenda abertamente o seu concidadão, e assim você não carregará o pecado dele. Não seja vingativo, nem guarde rancor contra os seus concidadãos. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Observem os meus estatutos. Não emparelhe no seu rebanho 2 animais de espécie diferente. Não semeie no seu campo 2 espécies diferentes de sementes. Não se usa roupa de 2 espécies de tecido. O homem que se unir a uma mulher que é escrava concubina de outro homem, sem que ela tenha sido resgatada nem alforriada, pagará uma multa. Eles não serão mortos, pois a mulher não era livre. Oferecerá ao Senhor na entrada da tenda da reunião um cordeiro como sacrifício de reparação. Com o cordeiro do sacrifício de reparação, o sacerdote fará sobre o homem o rito do sacrifício pelo pecado diante do Senhor, e o pecado dele será perdoado. Quando vocês tiverem entrado na terra e tiverem plantado árvores frutíferas, considerem os frutos como incircuncisos. Durante 3 anos vocês o considerarão como coisa incircuncisa e não devem comê-los. No 4º ano, todos os frutos serão consagrados ao Senhor como dom festivo. E no 5º ano, vocês poderão comer os frutos dessas árvores. Desse modo, elas continuarão a dar frutos para vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue. Não pratiquem adivinhações nem magia. Não cortem as pontas dos cabelos em redondo e não aparem a barba. Não façam incisões no corpo por algum morto. Não façam tatuagens. Eu sou o Senhor. Não profane a sua filha fazendo dela uma prostituta. Que o país não seja prostituído, nem se torne depravado. Guardem os meus sábados e respeitem meu santuário, pois eu sou o Senhor. Não se dirijam aos necromantes, nem consultem adivinhos, porque eles tornariam vocês impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levante-se diante de uma pessoa de cabelos brancos e honre o cidadão. Tema a Deus, pois eu sou o Senhor. Quando um imigrante habitar com vocês no país, não o oprimam. O imigrante será para vocês um concidadão.
Você o amará como a si mesmo, porque vocês foram imigrantes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não cometam injustiça no julgamento, nem cometam injustiça no peso e nas medidas. Tenham balanças e pesos e medidas exatas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito. Observem os meus mandamentos, os meus estatutos e normas, praticando-os, pois eu sou o Senhor. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos filhos de Israel: todo filho de Israel ou imigrante residente em Israel que entregar um de seus filhos a Moloque, um deus estrangeiro, será réu de morte. O povo da terra o apedrejará, e eu me voltarei contra esse homem e o eliminarei do seu povo. Pois entregando um de seus filhos a Moloque, contaminou o meu santuário e profanou meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos a respeito do homem que entregou um de seus filhos a Moloque e não o matar, eu mesmo me voltarei contra esse homem e contra o seu clã. Eu os eliminarei do meio do meu povo, tanto a ele como aos que com ele se prostituíram com Moloque. Quem recorrer aos necromantes e adivinhos para se prostituir com eles, eu me voltarei contra esse homem e o eliminarei do meio do meu povo. Quanto a vocês, santifiquem-se e sejam santos, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Deus de vocês. Guardem e pratiquem meus estatutos, porque eu sou o Senhor, aquele que santifica você. Portanto, quem amaldiçoar o pai ou a mãe será réu de morte. Dado que amaldiçoou o pai ou a mãe, o sangue dele cairá sobre ele mesmo. O homem que cometer adultério com a mulher de seu próximo também se torna réu de morte, tanto ele como a sua cúmplice. O homem que se deitar com a concubina de seu pai estará ofendendo seu pai. Ambos serão réus de morte, e o sangue deles cairá sobre eles mesmos. O homem que se deitar com a sua nora será morto juntamente com ela. Estão contaminados, e o sangue deles cairá sobre eles mesmos. O homem que se deita com outro homem como se fosse mulher está cometendo uma abominação. Os dois são réus de morte, e o sangue deles cairá sobre eles mesmos. O homem que toma a esposa por esposa, ao mesmo tempo a mulher e a mãe dela, comete coisa abominável. Os três serão queimados para que não haja coisa abominável no meio de vocês. O homem que tem relações sexuais com o animal torna-se réu de morte, e o animal também deve ser morto. Se uma mulher se oferece para ter relação sexual com o animal, tanto ela como o animal devem ser mortos. São réus de morte. O sangue deles cairá sobre eles mesmos. E se um homem tem relações sexuais com uma irmã por parte de seu pai ou de mãe, isso é uma infâmia. Serão publicamente eliminados do meio do meu povo, e por terem tido relações sexuais com a sua irmã, carregará o peso da própria falta. Se um homem dormir com uma mulher durante a menstruação e tiver relações sexuais descobrindo a fonte do sangue, os dois serão eliminados do meio do meu povo. Não tenha relações sexuais com a sua tia materna ou paterna. Por ter tido relações sexuais com alguém do próprio sangue, carregarão o peso da própria falta. Se alguém se deitar com a cunhada do seu tio, do seu pai, estará ofendendo o próprio tio, carregando o peso da sua falta. Morrerão sem filhos. Se alguém tomar como esposa a própria cunhada, estará cometendo uma torpeza. Terá ofendido o seu próprio irmão e morrerão sem filhos. Guardem e coloquem em prática todos os meus estatutos e normas. Desse modo, a terra para onde eu conduzo vocês, para nela habitarem, não os vomitará. Não sigam os estatutos das nações que eu vou expulsar na frente de vocês, pois elas fazem coisas que são abomináveis para mim. Já lhes disse, vocês tomarão posse da terra deles, e eu lhes dou como propriedade uma terra onde corre leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os separarei dos povos, desses povos. Separem também
os animais puros dos impuros, as aves puras das impuras, e não se contamine com animais, aves ou répteis, que eu separarei como impuros. Sejam santos para mim, porque eu sou o Senhor e sou santo. Eu separei vocês de todos os povos para que vocês pertençam a mim. Homem ou mulher que pratica a necromancia ou adivinhação é réu de morte, será apedrejado, e o seu sangue cairá sobre eles. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos sacerdotes, filhos de Arão: o sacerdote não se contaminará com o cadáver de um parente, a não ser que se trate de um parente muito chegado, mãe, pai, filho, filha ou irmão. Também sua própria irmã solteira que vive com ele, por causa dela, poderá expor-se à impureza. Não se inclui a parente casada, pois ele ficaria profanado. O sacerdote não raparão a cabeça, os sacerdotes, não apararão a barba, não farão incisões no corpo. Serão consagrados ao seu Deus e não profanarão o nome do Senhor seu Deus. Porque se eles que apresentam ao Senhor as ofertas queimadas, o alimento do seu Deus, devem ser santos. Não se casarão com prostituta ou mulher desonrada, ou ainda mulher que tenha sido repudiada por seu marido, porque o sacerdote está consagrado ao seu Deus. Você tratará o sacerdote como santo, porque ele é o encarregado de oferecer o alimento do seu Deus. Ele será santo para você, porque eu, o Senhor, que santifico vocês, sou santo. Se a filha de um sacerdote se profana através da prostituição, está profanando também seu pai. Deve ser queimada. O sumo sacerdote escolhido entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramada óleo da unção e foi consagrado com a sua vestidura, com a investidura de suas vestes sagradas, não andará despenteado, nem esfarrapado. Não se aproximará de nenhum cadáver, porque não deverá tornar-se impuro, nem mesmo por seu pai ou sua mãe. Não sairá do santuário e não profanará o santuário do seu Deus, porque está consagrado com o óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. Ele tomará por esposa uma virgem, não se casará com viúva ou com mulher repudiada, desonrada ou prostituta, mas se casará com uma virgem do seu povo, para não profanar seus filhos no meio do povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão: nenhum dos seus descendentes, nas futuras gerações, se tiver algum defeito corporal, poderá oferecer o alimento do seu Deus. Não poderá apresentar-se ninguém defeituoso, ou seja, cego, coxo, atrofiado ou deformado, que tenha perna ou braço fraturado, que seja corcunda, anão, ou tenha defeito nos olhos ou catarata, que tenha pragas postulentas ou que seja eunuco. Nenhum dos descendentes do sacerdote Arão se apresente com algum defeito para apresentar as ofertas queimadas ao Senhor. É que tem defeito e, por isso, não se apresentará para oferecer o alimento do seu Deus. Ele poderá comer das porções sagradas e santíssimas, mas não ultrapassará o véu, nem se aproximará do altar. Ele tem defeito corporal e não deverá profanar as minhas coisas sagradas, porque eu sou o Senhor que as santifico. Moisés falou tudo isso a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minha gente, a leitura de hoje está pesada, não tá não? Então, gente, a gente começou aqui com as uniões ilegítimas, né? Uma coisa que nós precisamos entender é que nós não somos animais. Somos animais racionais, né? Mas não somos animais irracionais. Os animais é que se deixam levar pelos seus instintos. Nós, porém, temos uma alma, uma consciência, uma mente, não é? Muitas pessoas hoje criticam a igreja e as religiões, né? Justamente por isso. Dizem, não, mas os nossos instintos são de maneira natural, são uma coisa natural nossa, é uma coisa saudável. Não é.
Não é nada disso. Por quê? Porque eu estou comparando o ser humano a um animal, a um cavalo, a um jumento ou a qualquer coisa desse tipo. Por que isso? Porque eles não pensam. E como eles não pensam, eles não podem controlar os seus instintos. Então neles também não há maldade. Nos animais, não é? Mas no ser humano sim. Ele pensa, ele sabe do que está fazendo. Ele não é inocente. Então, existem coisas que são abomináveis diante de Deus. E hoje, muitos e muitos anos, milênios na verdade, depois da escrita desse livro, a gente começa a entender bastante coisa que está escrito nele, né? Porque veja, o que acontece quando primos, eu tô falando primos que nem é proibido, né? Mas primos se unem. Há uma grande chance, deixa eu explicar isso para vocês bem explicadinho para não ficar dúvida, não é? Quando nós casamos e nos unimos, não é? O nosso filho herda a probabilidade da herança genética do nosso filho é 50% do pai e 50% da mãe, não é isso? Imagina que nós temos doenças herdadas geneticamente dos nossos pais, dos nossos avós, como problemas de coração, tendências de derrame, tendências de diabetes e outros tipos de coisa. Se eu me caso com uma pessoa que não é da minha família, naquela hora, ele tem menos chance de receber as mesmas doenças, porque a família da minha esposa às vezes tem um problema de diabetes e a minha família tem problemas cardíacos. Então as chances do meu filho ter problemas cardíacos hereditários, né, são apenas 50%, que é a minha parte. E a chance dele ter diabetes são apenas 50% da parte dela. É daí para menos. No entanto, se nós somos irmãos ou primos próximos ou alguma coisa desse tipo, aí digamos que a minha família tem problemas a nossa família, né, porque nós somos parentes, tem problemas de diabetes. Então ele tem 50% de chance de herdar diabetes de mim e 50% de chance de herdar diabetes da minha esposa. E aí, ou seja, ele vai nascer com diabetes. É quase certo. É muito raro que aquela criança, a porcentagem é baixíssima, que aquela criança não nasça com esses problemas. Então, às vezes, é por isso que muitas vezes o Senhor pedia de maneira santa e sensata, não só por questões morais, mas também por questões de saúde, para que evitássemos certos tipos de relacionamento com familiares, não é? Com pai, mãe, irmãos, cunhada, cunhado e, enfim, filhas, netos e etc., era uma ofensa, né? Uma imoralidade com a outra pessoa da nossa família, né? Digamos, com a mãe ofenderia o pai, com a cunhada ofenderia o irmão e assim vai. Além de ser um erro moral, também acabava sendo um erro genético, né? Essas crianças poderiam nascer atrofiadas. Você pode procurar, muitas vezes no interior, aqui mesmo na nossa região, nós temos muitas pessoas com problemas mentais. Muita gente com problema mental. E os que não têm problemas mentais, eles também têm, claro que é uma porcentagem bem pequena, né, gente? Mas em compensação, por ser uma cidade pequena, até que é bem visível isso. E uma outra porcentagem também pequena aqui na nossa região, na nossa cidade, tem problemas mentais em outro sentido, não tão graves, mas que precisam estar tomando remédios controlados e outras coisas desse tipo, porque herdaram isso da família, é questão de genética. Né? Veio da família. Casaram-se primos muito, muito próximos, com primos muito próximos. No interior todo mundo é primo, né? E aí acaba que herdam muito esse tipo de doenças. Então acaba que você reconhece certas doenças em alguns povoados aqui da nossa região por conta disso, porque se unem muito com primos, quase irmãos praticamente. E isso acaba trazendo doenças. Nesse ponto não é pecado, mas não é saudável.
né? Claro que ninguém vai casar com a sua irmã, mas com primos, com algum parente assim mais próximo, pode gerar um grande risco de trazer doenças. As doenças que a família tiver vão se aflorar mais ainda nos pequenos. E às vezes é por isso que nascem até crianças defeituosas. Claro, tudo tem suas exceções, tá, gente? Não vamos generalizar. Mas por isso que às vezes nascem crianças defeituosas, não é? Crianças defeituosas fisicamente falando, né? Mas é por isso que às vezes também ele proibia isso de acontecer com os sacerdotes. A criança que nascer defeituosa no meio dos sacerdotes não poderá servir no altar. Por quê? Porque tem uma deficiência. Porque é baixo, porque é alto, porque é coxo, porque é cego ou porque é alguma coisa desse tipo, né? Então não deveria servir no altar. No altar deve ser tudo puro, tudo limpo e tudo bem organizado. Por quê? Porque eles servem a comida para o povo. Porque eles trabalham com comida. Eles queimam aqueles sacrifícios e comem, e repartem, servem também o povo. Então o sacerdote ele tem que andar bem alinhado. Eu acho bonito quando o Senhor falava assim, olha, respeite o sacerdote, respeite o sacerdote, porque ele representa a minha santidade. Isso vale também para os nossos padres de hoje, né? Respeite o sacerdote, porque ele representa a minha santidade. Não é bonito, gente? Tem também, né, uma parte onde ele colocava pra gente, deixa eu ver se eu encontro aqui, sobre a colheita da terra, não é? E uma coisa que chamava bastante atenção nessa leitura é quando ele falava o seguinte, ele sempre que dava uma ordem dizia, porque eu sou o Senhor seu Deus, eu sou o Senhor Javé, eu sou o Senhor seu Deus, eu sou o Senhor seu Deus. Obedeçam, sejam santos, né? Obedeçam, é como se o Senhor estivesse sempre tentando dizer o porquê que você tinha que fazer aquilo. No meio dessas uniões ilegítimas e imorais, estaria também aí a questão do homossexualismo, né? A gente precisa ter muito cuidado quando se trata desse tipo de coisa. Claro, na religião judaica, naquele tempo, eles eram réus de morte. Mas o Senhor tinha dito que matar o outro era pecado. E agora ele está mandando matar? Ora, ele que deu a vida e ele que tem direito de tirar, né? A ordem dada do Senhor para retirar a vida daquele povo é legítima. É legítima. Ele deu, ele pode tirar. Eu é que não posso tirar pelos meus motivos. Mas o Senhor ordenando, ele pode tudo, né? Parece feio isso, né? Parece estranho, mas é a realidade da época. Isso 3.000 anos atrás, né? Então, gente, mais uma outra coisa. Falava-se do homossexualismo, né? Naquela época que já era proibido. Não se deite como homem, com homem, como se fosse mulher, porque isso é abominação. De fato, isso é abominação. Isso é abominação. E aí entra naquela velha, grande discussão que acontece hoje, especialmente no Brasil, né? O Brasil tá ficando um país chato. Tudo é motivo de opinião, tudo é motivo de discussão. Mas veja, hoje nós vivemos numa outra realidade, mas a norma é válida. Para quem quer ser cristão, para quem quer servir a Deus, a norma é válida. O homossexualismo é pecado e ponto final. É um pecado grave a prática do homossexualismo, né? Existem alguns homossexuais na igreja que vivem ou esforçam-se para viver um caminho de santidade. Essas pessoas não vão casar, não querem casar, não vão viver nem com homem e nem com mulheres. Não vão viver com mulheres porque não conseguem, não vão viver como homens porque é pecado. Então eles escolheram servir a Deus em santidade desse jeito. Ponto final. Estão corretos? Estão. Se decidirem viver assim, estão. E quando caírem em tentação, assim como qualquer um de nós, procura o padre e vai se confessar. Ponto final. Agora, eu não devo pegar uma leitura como essa e ficar esfregando na cara das pessoas na rede social, não é? Não posso fazer isso. Uma coisa são pessoas da minha igreja, ou uma coisa sou eu.
Eu tenho que usar a doutrina da igreja comigo, para mim, para minha vida, não para a vida dos outros. Eu não posso pegar a doutrina da igreja e sair esfregando na cara dos outros, sair esfregando o pecado delas na cara dos outros, porque eu também estou cometendo pecado, eu estou julgando errado. Agora, se a pessoa vier me perguntar, se a pessoa vier conversar comigo, se ela quiser minha opinião, se ela pedir a minha opinião, se ela pedir o aconselhamento, aí sim eu vou dizer: olha, meu irmão, é pecado. Para Deus isso é uma abominação. Desculpa, gente. Para Deus isso é uma abominação. É um pecado, não é? Por que é um pecado isso? Me diga. Porque o casal existe com uma finalidade. Deus os uniu, homem e mulher, com um mandamento: cresçam e deem fruto. Cresçam e multipliquem-se. A relação sexual e amorosa do homem e da mulher tem uma finalidade: a reprodução. Parece feio dizer assim, não é? Mas esse é o objetivo, inclusive, do casamento. Deus continua criando, como diz Padre Zezinho, mas agora através de nós. Deus nos usa para gerar mais filhos para Ele, para o mundo. Esse é o objetivo do nosso casamento. As atrações que uns sentem pelo outro são todas nesse sentido, de geração de vida. A mulher, quando está no seu período fértil, é justamente o momento em que ela tem mais desejo pelo marido. Por que isso? Porque o corpo dela quer frutificar, dar frutos. Então, um é atraído pelo outro. E o Senhor é tão inteligente nas suas coisas que, por exemplo, a fruta, né? A gente olha para uma manga madura, bonita no pé. Além de ser bonita, de chamar a atenção, ela também é cheirosa, né? Ela aguça os nossos outros sentidos. Porque se o alimento não fosse bonito, cheiroso e gostoso ao paladar, a gente talvez não tivesse interesse de se alimentar. Então a gente se alimenta também porque é gostoso. A mesma coisa acontece com os casais, não é? Ele colocou a atração de um pelo outro para a geração de filhos, para a geração de vida nova, para gerar filhos para o mundo. Esse é o objetivo. Existe amor? Existe. O amor está aí dentro, junto e misturado. É justamente o amor é a flor disso tudo. E depois dele vem o quê? O fruto. O fruto. Então nós casamos com esse objetivo, nosso corpo tem esse objetivo, nossa mente tem esse objetivo, tudo em nós fala sobre isso. Então, quando dois homens se unem, nada de concreto sai dali, a não ser fornicação. Nada para o bem dos outros sai dali. Eles não geram filhos. Tudo bem, eles podem adotar, eles podem criar com amor, melhor do que muitos casais, etc, etc. Mas eles não são capazes de gerar filhos, os dois homens juntos ou as duas mulheres juntas. Então isso ofende aquilo que Deus criou. Parece que o que Ele criou não foi bom, não foi perfeito. Parece que o que Deus criou está errado, está com problema, está com defeito. E aquilo que nós inventamos é melhor. E não é, né? Então por isso o Senhor colocou esse mandamento: não se deite com um homem como se ele fosse uma mulher, porque isso é abominação diante do Senhor, é uma ofensa gravíssima diante de Deus. No entanto, eu não vou chegar diante de um homossexual na escola, no hospital, na fila do banco, na televisão ou em qualquer lugar e vou ser hostil com ele por conta disso. O mandamento não é para ele, é para mim. Deus está falando isso comigo, para mim, para minha vida pessoal. Não para eu ficar jogando na cara dos outros. Isso é maldade. E às vezes a gente supervaloriza o pecado dos outros para esconder o nosso. Toma cuidado com isso, tá? Uma outra coisa que eu queria falar sobre isso é que na igreja os homossexuais são bem-vindos. São, sim. Eles devem ser orientados pelo seu diretor espiritual na medida do possível, mas nós não podemos expulsá-los da igreja. Nós devemos orientá-los a não se aproximar dos sacramentos. Eles não podem ser padrinhos, eles não podem, ou seja, batizar crianças, eles não podem comungar se estiverem vivendo com outro homem, eles não podem
casar na igreja, nunca podem mesmo, né? Não podem nada disso. No entanto, precisam ser acolhidos e respeitados na igreja. Isso diz o catecismo da igreja, viu, gente? O catecismo da igreja nos diz que nós precisamos acolher os nossos irmãos homossexuais. Porque o pecado é dele, você não tem nada a ver com isso. Se ele te chamar na conversa e pedir a tua opinião, você fala. Mas se não, a gente não precisa estar metendo o dedo na vida dos outros. Não precisa estar metendo o bedelho na vida dos outros. Ah, mas se fosse com seu filho? Olha, eu não sou pai, não tenho filhos ainda. Mas provavelmente, que eu também não sei o futuro, eu não gostaria de ter um filho assim, homossexual. E ele seria orientado por mim, mas também eu não deixaria de amá-lo. Não deixaria de acolhê-lo na minha casa. Não deixaria de respeitá-lo. E não deixaria de cuidar dele porque é meu filho. Eu só não concordaria com aquilo. Mas também respeitaria, porque a vida é dele. Eu sou pai, eu não sou dono de ninguém. A gente precisa respeitar a individualidade dos outros. Quando o Senhor diz isso, não faça isso, Ele está falando com você, não com os outros. É comigo e com você. Não é pra gente ficar metendo o dedo na vida dos outros, mas pra gente observar a nossa vida. Então não fica por aí supervalorizando os pecados dos outros, porque isso é muito feio. E o Senhor diz, aquele que julga sem misericórdia também sem misericórdia será julgado. Então toma cuidado para que as coisas que você faça ou fale amanhã ou depois não recaiam sobre você mesmo. Toma muito cuidado com isso. Essa é a questão dos homossexuais, tá, gente? É pecado? É, claro que é. Como também é pecado mentir. E todo mundo mente. Não é não? Você nunca mentiu na vida? Então, porque ao invés de prestar atenção nas mentiras que você conta, você fica prestando atenção nos pecados de outro homossexual lá na China? Porque ao invés de prestar atenção, porque ser homossexual é tão pecado quanto adulterar. E muitos maridos hoje adulteram também. Muitos mesmo, viu? Então, presta atenção no seu pecado, no pecado que tem dentro da sua casa e em você mesmo. E esquece da vida alheia. Agora, se você estiver passando uma situação parecida, aí você tem que prestar atenção, porque isso é pecado. É pecado e você deve evitar. Eu digo evitar por quê? Porque às vezes as pessoas caem em tentação. Isso é normal. Nós somos humanos e somos fracos. Não precisamos vencer o pecado. Cristo já venceu por nós. O que nós precisamos é pedir perdão. Quantas vezes forem preciso para que nós sejamos salvos. Caiu e levantou, caiu e levantou. Isso é a misericórdia de Deus. E aí, gente, aí onde está a beleza da coisa, né? Eu me lembro de uma leitura que Jesus dizia para Pedro, não é? Ele dizia, 2 homens deviam a um homem muito rico. Um devia 100 moedas de ouro e outro devia 10. E os 2 foram perdoados. Quem você acha que demonstrou mais gratidão? E Pedro disse, aquele que devia mais. Justamente. Demonstrará mais amor por Deus aquele que muito for perdoado. Então, não tenha vergonha da sua miséria. Apresente ela diante de Deus e peça perdão quantas vezes for preciso. Isso é caminho de santidade. O nome disso é santidade, gente. E por que eu tenho que obedecer essas regras? Tá bem claro. Porque eu sou o Senhor teu Deus, está escrito. Porque eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor aqui nos mostra a razão pela qual Ele nos faz obedecer essas regras. Porque toda a desgraça que aconteceu no mundo foi justamente porque Adão e Eva decidiram desobedecê-lo. E você quer encontrar o caminho do céu? Engraçado quando ele falava assim, né? A terra que eu vou dar para vocês, ela não aceitará aqueles que praticarem tais obras. Aqui está escrito sobre Canaã. Canaã. Mas é uma prefiguração do céu. A terra que não nos aceitará se praticarmos essas blasfêmias diante de Deus é o céu. Ela vomitará vocês, dizia a leitura, não é? Esses são os mandamentos da santidade. Não é bonito, gente? Vale a pena você pegar e reler de novo.
reler de novo essa leitura com o coração mais aberto. Aqui falava também muito de Moloque, que era um deus estrangeiro da época, né? Eu já expliquei isso para vocês também. Falava dos sacerdotes que têm que andar limpinhos, arrumados, dignos, não poderão rapar a cabeça. Até porque, gente, esse negócio... Hoje é uma realidade diferente, mas na época eles rapavam a cabeça e tiravam a barba para irem a rituais de outros deuses. É por isso que Deus proibiu os seus de praticarem isso. Não deverão rapar a cabeça e não deverão tirar a barba, os sacerdotes, né? Ele dizia isso para que eles não se misturassem com as coisas dos deuses estrangeiros. É bonito, né? Uma outra coisa que fala, que eu não posso deixar de falar antes de ir embora, já estou aqui atrasado, mas tudo bem, é que falava sobre adivinhações, magias e outras coisas desse tipo, não é? Que nós não devemos procurar adivinhações, necromancia e coisas desse tipo. Isso vale para nós hoje. Nós temos que escolher de que lado nós estamos. Ou estamos do lado do Senhor e vamos viver em santidade, e vamos viver na fidelidade com suas normas de santidade, ou vamos viver do lado do diabo e buscar as coisas que ele nos oferece, como a adivinhação do futuro. Leitura de cartas, jogar búzio, tarô, esse tipo de coisa. Não que eu acredite que isso seja verdade, mas mesmo que fosse, é dado pelo demônio. É dado pelo demônio para mostrar algumas pessoas especiais, algumas pessoas poderosas. Para quem me serve, eu vou dar esses dons, essas coisas. Por isso que o Senhor proibia. É dado pelo demônio. E aí, gente, ele proíbe claramente. E para nós hoje, vale também para horóscopo. Tem gente que corre para ouvir o horóscopo no rádio, né? E não para sobre isso. Eu não estou dizendo que é verdade, nem estou dizendo que é mentira, isso também não me interessa. Eu estou dizendo que Deus pediu que a gente não se aproximasse dessas coisas. Horóscopo, feitiçaria, macumbaria e esse monte de outras coisas. Quem acredita, ótimo, respeito você tem o seu direito de querer praticar essas coisas. Mas ou você está de um lado, meu irmão, ou você está do outro. Efésios vai dizer que seu sim seja sim e que seu não seja não. Esse negócio de ficar em cima do muro não dá certo. Então você é católico, mas escuta horóscopo? Não, você não é católico. Você acha que é. Você é católico, mas de vez em quando vai lá pedir para a moça ler as cartas para você? Não, você não é católico. Você acha que é. Você é católico, mas vai pedir para outra jogar búzio para você, para alguém fazer um trabalho para você, acredita nesse negócio de sorte, de colocar moedinha na sei lá onde, sabe? De pular 7 ondinhas, de não sei o quê. Não. Você não é católico. E você está impuro diante de Deus por conta disso. Claro, nem Deus te obriga a ser católico, imagina eu. Longe de mim, se você quer não acreditar em Deus, é um direito seu. Se você quer viver junto com essas coisas, é um direito seu. Eu tenho mais a que respeitar. Hoje em dia nós vemos aí uns absurdos de uns irmãos evangélicos, traficantes evangélicos, olha aí que absurdo. Traficantes evangélicos nos morros do Rio de Janeiro, que às vezes têm a ousadia de chegar nos terreiros de candomblé e destruir tudo aquilo em nome do Senhor. Pode um negócio desse? Aí o pecado do outro que pratica lá o candomblé tem que ser morto, tem que ser destruído. Mas o meu pecado de ser traficante, de matar as pessoas e de fazer coisas erradas, aí pode passar a mão na cabeça, né? Cuidado, meu irmão. Não caia nessas coisas deste mundo, não. Ou você é santo, ou você não é. E o Senhor hoje está dizendo, se você quer caminhar comigo, seja santo. Seja santo, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Obedeça as minhas leis e os meus estatutos, porque é tudo para o seu bem. Deus não criou nada disso para te privar, para te amordaçar, para te prender, para te impedir de fazer nada. Deus não criou isso por maldade. É tudo para o seu bem. Então pensa 2 vezes antes de praticar qualquer dessas coisas. Escolha um lado, porque quem fica em cima do muro já está perdido.
Tem até um quadrinho bonitinho que a gente vê na internet, né? Um anjo dizendo, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E o camarada lá em cima do muro, sem querer ir. E o demônio lá do outro lado, bem quietinho. E ele disse, você não vai tentar me dissuadir, não? Você não vai tentar fazer com que eu vá pro seu lado, não? Não vai fazer propaganda pra mim, pra eu ir pro inferno? Ele disse, não, o muro é meu. O muro é meu. Se você tá em cima do muro, você já tá do meu lado. Então toma cuidado, viu? É bom que você tenha entendido que na palavra de Deus hoje o Senhor está te pedindo isso. Santidade. Santidade. Uma outra palavra, Jesus dizia, vocês devem ser ou quentes ou frios. Ou de Deus ou não. Porque se você for morno, o Senhor te vomitará. Ele não suporta pessoas mortas. Ele pode... mornas, né? Perdão. Ele pode até perdoar uma pessoa fria. Uma pessoa fria, dependendo muito da situação, porque só ele que pode julgar. Mas uma pessoa morna, uma pessoa falsa, que finge ser uma coisa e depois finge ser outra, não, jamais. Então cuidado com isso, viu, gente? Um abraço pra você, fica com Deus, deixa eu ir embora, tô ficando por aqui, amanhã a gente continua. Boa leitura de hoje, não é? Valeu muito a pena. Obrigado, Senhor, por mais um programa, a gente se vê 6 horas com o Santo Texto, se Deus quiser. Você fica agora com o especial de Padre Zezinho. Tchau, gente! 4 horas e 17 minutos.